Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. No último vídeo, que foi no Domingo do Bom Pastor, eu fiz uma reflexão sobre aquilo que representa, no mistério da Igreja, o sacerdócio, porque, de facto, o Domingo do Bom Pastor é dedicado, por um lado, ao cultivo das vocações sacerdotais e, por outro, a tomarmos consciência na Igreja do que representa o sacerdócio católico, o sacerdócio cristão, e que é constituído, como eu recordei nesse último vídeo, por três graus: o grau do diaconado, do presbiterado, do sacerdote e do bispo. As três ordens de um sacramento que é uno, é um só sacramento, o sacramento da ordem, em três graus: o diaconado, o presbiterado e o episcopado, o diácono, o sacerdote, o bispo. Eu disse nessa última meditação convosco que, porque são uma unidade, não se pode, do ponto de vista sacramental, do ponto de vista teológico, isolar nenhum destas ordens, embora cada ordem é completa em si própria. O diácono, o sacerdote e o bispo representam um grau, uma ordem completa em si própria. Uma pessoa pode ficar diácono toda a vida, naturalmente que pode ficar sacerdote toda a vida e, naturalmente, bispo toda a vida. Ou seja, eh, cada uma das ordens é uma grandeza completa em si própria, mas que estão intimamente articuladas, as três ordens, de tal modo que nós podíamos dizer que o diaconado constitui a base sobre a qual se constrói o sacerdócio e o episcopado, o que na antiguidade, ainda muito próxima de nós, digamos assim, era o caso do Papa Bento XVI e dos bispos em geral, antes da reforma litúrgica pelo Concílio Vaticano II. Cada uma das ordens incluía nas vestes litúrgicas a ordem anterior. Por exemplo, o presbítero, o sacerdote, tinha os elementos da ordem, do grau do diaconado. Vestia debaixo da casula a dalmática do diácono e usava no braço direito o manípulo, que é uma espécie de guardanapo que representava o serviço que o diácono e o sacerdote e o bispo representam na igreja. O episcopado, o bispo, debaixo da casula, tinha também, naturalmente, as vestes diaconais. O que quer dizer que o diaconado é a base sobre a qual se constrói o sacerdócio e o episcopado. E por isso são graus, três graus, mas constituem uma única unidade, um único sacramento e não se podem separar. Naturalmente que hoje em dia, depois do Concílio Vaticano II e quando se abriu a Lumen Gentium, quando considera os diáconos, considera a hipótese, a possibilidade de serem ordenados diáconos homens casados. E o que introduz a ideia de que realmente se pode separar, uma vez que o homem casado, diácono, contém a sua família. Todavia, o facto de ser aberta a possibilidade de homens casados serem ordenados diáconos, como acontece hoje, levantou um problema que é o facto de os homens casados terem a sua família e, portanto, se desvincular o celibato da ordem sagrada, no caso concreto do diaconado. Permanece a lei, digamos assim, do celibato para aqueles que se ordenam ao sacerdócio, os jovens seminaristas que estão no seminário e que se preparam para as ordens, quando recebem a ordem do diaconado, comprometem-se também a viver o diaconado em celibato. E depois o sacerdote e, naturalmente, o bispo. Isso correspondeu a uma inovação na tradição latina,
porquanto, desde a antiguidade patrística e pouco tempo depois dos tempos apostólicos, se ter extinguido o diaconado como ordem permanente, ou seja, diáconos como São Lourenço, São Tarcísio e outras figuras da antiguidade. Depois, a partir da época patrística, deixou de haver o diaconado como ordem permanente, digamos assim. Todavia, os estudos relativamente ao diaconado mostram que a lei do celibato, pelo menos na tradição latina, mantinha-se presente na ordem, no sacramento da ordem, nos diversos graus. Aqueles casos de diáconos que nós conhecemos, São Tarcísio, São Lourenço, os mais famosos, São Vicente, eram jovens, eram diáconos, mas que viviam o celibato, a virgindade consagrada. Mas eu tive o cuidado de chamar a atenção para o facto de que no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas de São Paulo, o diácono, pelo menos nas cartas de São Paulo, ocorre raras vezes e não se percebe bem a que é que se entende, embora fale na carta aos Filipenses dos diáconos de saudação de São Paulo, refere também os bispos e os diáconos. Nos Evangelhos, a palavra diaconia e a palavra diáconos, ou serviço, no sentido da diaconia, referem-se exclusivamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é que aparece como o diácono, aquele que está como serve. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Na Idade Média, por exemplo, São Tomás de Aquino considerava que, em rigor, uma vez que é o bispo que se encontra à plenitude do sacerdócio, no sentido não só do serviço da liturgia, da celebração da Eucaristia, da missa, mas também do governo da Igreja, era o serviço do Corpus Christi Verum, portanto o corpo de Cristo verdadeiro, que é a Eucaristia, e depois o Corpus Christi Mysticum, que é a Igreja. Ora, este serviço pleno na Igreja, no que diz respeito ao ensino, ao governo e à santificação, os três munos fundamentais do sacerdócio, o munus docendi, ensinar, o mundus governandi, de governo, e o mundus santificandi, de santificação, na sua plenitude, realizava-se no episcopado, mas no seu grau próprio, também no sacerdócio. Até o ponto que, como estavam todos orientados no que diz respeito à celebração da Eucaristia, se distinguia que o que distingue, se assim é possível dizer-se, o bispo do presbítero, não é a capacidade, o poder de celebrar a missa, a Eucaristia, mas sim o facto, porque um e outro celebram a missa, mas sim o que distingue um do outro é que, de facto, o bispo tem a plenitude não só do serviço da liturgia, da Eucaristia, mas também do serviço e do governo da Igreja. Em todo o caso, as ordens na Igreja Antiga e durante a Idade Média, até o Concílio Vaticano II, definiam-se em função da Eucaristia. O Concílio Vaticano II introduziu uma ligeira alteração na medida em que se organiza toda a Sagrada Hierarquia. E é interessante esta referência à Sagrada Hierarquia constituída por bispos, sacerdotes e diáconos, é de instituição divina. O Concílio de Trento, quando fala na Sagrada Hierarquia, isto é, a hierarquia é constituída por diáconos, sacerdotes e bispos. Aliás, o Concílio de Trento não fala de diáconos, mas de ministros, bispos, sacerdotes e ministros, é de ordenação divina. Mas o Concílio Vaticano II diz claramente que esta estrutura hierárquica da Igreja, Sagrada Hierarquia, bispos, presbíteros e diáconos, é de instituição divina. Sendo que
o diácono, a ordem dos diáconos é orientada para o serviço, ao passo que o sacerdócio e o bispo é para o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Em todo o caso, é preciso ter o cuidado de ver que quando se fala em serviço, no Novo Testamento, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, não se entende, em primeiro lugar, o que nós podíamos chamar o serviço das mesas. Fala-se, aliás, no serviço das mesas. O serviço, a diaconia por excelência, a que o diácono, o sacerdote e o bispo estão ordenados, é o serviço de Cristo, né? Da Igreja, do corpo misto de Cristo, que é a Igreja, ou do corpo de Cristo, que é a Eucaristia. O Concílio de Trento tem o cuidado até de dizer que o serviço característico do sacerdócio visa a Eucaristia e o perdão dos pecados. Portanto, o sacerdócio tem como ministério essencial o serviço do corpo de Cristo, que é a Eucaristia, a missa, nós também dizemos, celebrar a missa e celebrar o sacramento do perdão dos pecados. Portanto, é o grande serviço e depois, naturalmente, a evangelização, o anúncio do Evangelho com autoridade e depois o governo da Igreja. Quem tem o munus, a missão, este serviço fundamental de santificar, isto é, celebrar os sacramentos, ensinar a doutrina, serem doutores, verdadeiramente doutores, que ensinam a doutrina, isto é, expandem aquilo que vem da revelação do Evangelho, das cartas dos apóstolos e depois, naturalmente, todo o corpo doutrinário que ao longo dos séculos foi sendo constituído pelos concílios, pensemos nos concílios da Igreja Antiga, o concílio de Niceia, o primeiro, em 325, que proclamou a divindade do Verbo, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que é o Filho de Deus. Depois o concílio de Éfeso, em 431, que declarou Nossa Senhora Mãe de Deus, isto é, ela é Mãe de Deus, isto é, Mãe de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é Deus, portanto, Nossa Senhora é Mãe de Deus. O Concílio de Constantinopla, em 381, ainda antes do Concílio de Éfeso, naturalmente, o Concílio de Éfeso em 431, o Concílio de Constantinopla em 381, salvo erro, assim me ocorre a data, de que proclamou a divindade do Espírito Santo em 371. 325 foi o Concílio de Niceia, 371 o Concílio de Constantinopla, 431 foi o Concílio de Éfeso, a declaração da Nossa Senhora como Mãe de Deus, Theotokos, isto é, Mãe de Jesus Cristo, porque ela é Deus, e depois o Concílio de Calcedónia, em 451, que declara as duas naturezas de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem mistura, sem confusão. Portanto, estes grandes concílios foi-se construindo um corpo doutrinário na Cristologia, na Teologia Trinitária, na Pneumatologia, na Mariologia, porque decorre, evidentemente, da Cristologia, Nossa Senhora é Mãe de Deus, que é a Mãe de Jesus Cristo, e depois outros concílios ao longo da história. Nós temos, no século XIII, em 1254, o Segundo Concílio de Leão, que determina o setenário sacramental. Os sacramentos são 7, nem mais nem menos: batismo, crisma, Eucaristia, penitência, unção dos doentes, ordem e matrimónio. Esse concílio que delimita, que define que são 7, numa altura em que ou se dizia que havia muitos, ou que havia menos, ou que reduziam todos a um só sacramento, que era o batismo, como no caso do movimento protagonizado pelos valdenses. E depois temos outros concílios, dos quais o mais famoso foi o Concílio de Trento, no século XVI, que foi o grande concílio dogmático que, no fundo, estrutura os princípios fundamentais que regulam a doutrina cristã em torno dos sacramentos, especialmente os sacramentos, que eram contestados pela forma protestante de Lutero, de Calvino e de outros. E depois, no século XIX,
o Concílio Vaticano I, que, entre outras coisas, definiu a infalibilidade pontifícia, em determinadas circunstâncias, o Papa em determinadas circunstâncias, em comunhão com toda a Igreja, e ex-cátedra, isto é, na plenitude da sua autoridade como sucessor de Pedro, como vigário de Cristo na Terra, declara uma verdade como infalível, isto é, que toda a Igreja acredita aquilo que desde sempre, por todos e por toda a parte foi acreditado. Neste caso, o Santo Padre é infalível. O que aconteceu de então para cá em algumas definições dogmáticas, aquela que foi de mais relevo foi a Assunção de Nossa Senhora em 1950. Mas ou então a Imaculada Conceição em 1854, portanto, são momentos em que o Santo Padre, em comunhão com toda a Igreja, em comunhão com todo o Episcopado, não é? Os bispos de todo o mundo, chega à conclusão que todos, em toda a parte e sempre, acreditaram neste mistério e por isso define como verdade dogmática aquilo que sempre foi acreditado pela Igreja. As definições dogmáticas não são uma invenção, uma descoberta, são a confirmação daquilo que sempre a Igreja, e por toda a parte e por todos, acreditou. Depois o Concílio Vaticano II vem sistematizar a eclesiologia, na Lumen Gentium, a liturgia, a Sacro Santo Concílio, a importância da palavra de Deus na Dei Verbum, e outra grande Constituição, a Igreja no Mundo Contemporâneo, a Gaudium et Spes, e depois outros decretos em que, no contexto da situação moderna em que a Igreja vive, contemporânea, na tentativa de os sinais dos tempos, vai discernindo como é que se há de ler esses sinais. É um texto famoso, na Gaudium et Spes, número 4, fala nos sinais dos tempos, portanto é preciso lê-los e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que a Igreja continue a ser a coluna e sustentável da verdade em todas as circunstâncias dos tempos e dos modos, digamos assim. Portanto, quem é que tem a autoridade para ensinar, a partir deste corpo doutrinário que se foi formando ao longo dos séculos, em que, no fundo, com as novas linguagens de cada época, a Igreja foi lendo, sendo fiel, naturalmente, ao Evangelho, àquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas, entretanto, é preciso recordar que, de facto, as Escrituras já são o resultado de uma tradição. A Igreja é anterior às Escrituras. A Igreja começa no dia de Pentecostes, portanto, no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, lança os apóstolos para a evangelização do mundo, de acordo com o mandato do Senhor, que disse, recebi no final do Evangelho de São Mateus, mas nos outros também, tudo o poder me foi dado e de ensinar todos os povos, fazer de todos os povos discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, este mandato de Jesus aos apóstolos começou no dia de Pentecostes. E começou logo a pregação dos apóstolos, que os Atos dos Apóstolos nos referem, concentrados especialmente em São Pedro e São Paulo, mas também nos outros apóstolos, São João, Santiago e os outros. A Igreja é anterior à Escritura, porque os textos da Escritura, as cartas paulinas, começaram a ser escritas por volta dos anos 50, 14, 15 anos depois dos acontecimentos pascais, das cartas paulinas. Os Evangelhos muito mais tarde, o Evangelho de São João no final do século I e o Apocalipse no final do século I. Eu tive a graça de estar há pouco tempo na Grécia e estamos na ilha de Patmos, na gruta onde, segundo a tradição, São João esteve lá, exilado pelo imperador para a ilha de Patmos, e aí recebeu, enfim, a revelação do livro do Apocalipse. Portanto, a Igreja é anterior às Escrituras e por isso as Escrituras já são a consubstancialização daquilo que, posta por escrito, aquilo que era o ensino dos apóstolos. Portanto, quem é que tem a autoridade para governar a Igreja, para ensinar, para santificar? É o sacerdócio. São os sacerdotes. E por isso, a festa do Bom Pastor, eu tive o cuidado de mostrar que
o diácono, o presbítero e o bispo têm na base a diaconia e, portanto, São Tomás de Aquino dizia que o verdadeiro diácono é o bispo. Né? Pronto, isto é um tema muito importante porque hoje em dia, sobretudo com estas reivindicações ou dos diáconos permanentes, que são pessoas realmente sublimes no seu trabalho. Eu conheço alguns, são realmente pessoas muito, muito zelosas, os diáconos permanentes, isto é, homens casados. Depois agora também esta reivindicação de, a partir do batismo, somos todos da mesma dignidade, esquecendo-se, porém, que a Igreja tem 7 sacramentos, não é? Portanto, o batismo é o primeiro, é o nascimento. E a partir do nascimento nós somos filhos de Deus, mas vem depois o crisma, vem depois a Eucaristia, vem depois a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimónio. De uma forma sintética, e na próxima ocasião eu posso desenvolver este tema, nós temos 3 grupos. Os grupos, 3 sacramentos que são de iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia. Temos os sacramentos de iniciação escatológica no fim da vida, a penitência, a unção dos doentes e o viático, a Eucaristia, levar a comunhão aos doentes. E depois temos os sacramentos da missão, os sacramentos da ordem e do matrimónio. E este aspecto tem sido, nos últimos tempos, um pouco esquecido, pensando que a missão, o apostolado, surge no batismo, no crisma e na Eucaristia. Em parte, mas aí somos capacitados, porque a verdadeira missão, os sacramentos da missão, é a ordem e o matrimónio. Os cônjuges têm a missão, crescer e multiplicar-vos, encher a terra. É a missão, o casamento é uma missão, o sacerdócio é uma missão, mas sobre isso eu hei de falar noutra ocasião. Esperemos que isto possa ter algum esclarecimento deste tema tão complexo e maravilhoso que é, como são os sacramentos, mas sobretudo o sacramento da ordem, nos 3 graus, o grau de diaconado, sacerdócio e episcopado. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.